Irmãos, amada igreja, com a paz do Senhor. Podemos assentar, obrigado. Glória a Deus. Para nós é motivo de alegria, mais uma vez, estar com os irmãos aqui na Vila Nova. Nós viemos na quinta-feira, ali de Brotas, para participar do culto em ações de graças do pastor Eliazar. E ele pediu se eu podia ficar até o sábado, para que pudesse estar com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor nesta noite. E para nós foi um motivo de alegria poder ficar aqui mais alguns dias. Estamos retornando para Brotas logo depois do término deste culto. Amanhã de manhã temos compromisso ali em Brotas. Mas infeliz de ver alguns amigos, pastor Nestor, Maneide, estou vendo a Maneide, família ali da sede, pastor Emílio, que é uma referência no nosso ministério aqui no estado de São Paulo. É uma alegria ver a todos aqui nesta noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Dr. Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, vamos ler a partir do verso de número 11. Glória a Deus. Quantos encontraram, manifeste dizendo amém. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão,
E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, de que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. E entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? É um texto muito conhecido de toda a igreja, e é uma das formas o qual Jesus usava para ensinar a nação de Israel naquele tempo. Era uma maneira que nós chamamos de muito pedagógica, as parábolas. Elas eram pequenas narrativas que o Senhor trazia àqueles que o escutavam, e nessas narrativas havia algumas alegorias que o Senhor trazia, ensinamentos e lição, principalmente de cunho muito moral, para a restauração do seu povo. Somente no Novo Testamento, nós temos 40 parábolas que o Senhor ensinou. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar também algumas outras parábolas. Mas alguns dias que eu estou meditando nesta parábola, o qual Lucas escreve, e é interessante que a parábola que está no capítulo 15, ela não é uma parábola separada, ela é uma única parábola. Se você se permitir nessa noite deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos estar aqui trazendo alguns versículos bíblicos para melhor compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando o Senhor está ensinando essa parábola no capítulo 15 de Lucas, olhe o que diz o verso de número 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Então essa parábola, ela se inicia com a ovelha perdida. De 100, uma ovelha se perde, o pastor vai buscar. Então vamos pensar um pouco na matemática. De 100, perdeu 1%. O Senhor continua falando sobre perdas. E ele entra na continuação dessa parábola a falar da mulher que perdeu a dracma perdida. E a história nos diz que de 10 dracmas, ela perdeu uma. De 10, perdeu uma, 10%. E quando chegamos no verso de número 11, o Senhor disse, e continuou. E aí ele fala de um pai que tem 2 filhos e um se perde. De 2, se perdeu um, a perda é de 50%. O Senhor estava nos relatando, através desta parábola, sobre as perdas que começam pequenas, mas que podem, quando não observadas, elas podem aumentar gradativamente. O Senhor está mostrando àqueles seus ouvintes que há uma certa preocupação sobre algumas coisas que se perderam em nossa vida. E quando ele chega a esta família, a este pai,
E ele diz que este menino mais novo chega até o pai e diz: me dá a parte dos bens que me cabe. Este jovem se apresenta diante do seu pai requerendo algo, e vamos entender isso aqui, que era para ele por direito. A questão aqui nunca foi se ele tinha direito ou não. E ele sabia que ele tinha o direito que lhe cabia parte da herança. Mas o que está acontecendo aqui é que o tempo não era o tempo certo de receber a herança. Olha que interessante. No livro aos Hebreus, no capítulo 9 e no verso 16, nós vamos ver algo que o escritor fala sobre esta herança, que deveria ser muito bem determinada, e esta herança só teria valor a partir da morte do seu testador. Olha o que diz em Hebreus 9,16. Porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O verso de número 17, por favor, se puder. Dá para aparecer no telão o verso 17? Ele vai colocar ali. E olha que interessante, o verso de número 17. Eu estou acrescentando aqui para ver se eles estão espertos lá em cima. Aleluia. Aqui está aparecendo? Ah, aqui. Dá para colocar o total lá para me enxergar aqui na televisão? Isso. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos. Não. É o 3,17? 9 e 17. Perdão aí em cima, viu, gente? Tinha colocado só o 9 e 16. Hebreus 9 e 17. Aí, a herança só teria valor a partir da morte do testador. Agora, olha que interessante. Esse menino requer algo fora do tempo. E todos aqueles que requerem algo que está fora do tempo vão viver experiências que não foi aprovada por Deus. Porque nós temos pressa em algumas coisas na nossa vida. E muitas vezes queremos apressar o andamento do que Deus tem projetado para mim e com umas coisas que Deus determinou para mim. Mas só vai acontecer no tempo em que Deus determinar. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 4 e no verso de número 1. Digo, pois, está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado. O filho pede a herança, que é dele por direito ao pai. Ele está tomando uma atitude de estar na casa do pai, mas já vê o pai morto. E quando ele toma essa atitude, é interessante, vai acontecer. No tempo certo eu vou te entregar. No tempo certo você vai viver das maiores bênçãos que eu preparei para a sua vida. O pai em nenhum momento usa da sua autoridade para impor. Porque o pai, ele quer e requer de nós que estejamos na casa do pai, porque o amamos e não por aquilo que ele vai negar. E não passado muitos dias, a Bíblia diz que ele esperou, quem sabe, a poeira baixar, pegou tudo que ele tinha, pastor Wesley, e foi embora. E a Bíblia é diferente, porque na casa do pai, quem orientava as finanças? O pai. Na casa que o pai ainda não estabeleceu para você, você vai perder tudo. Você não vai ter a sua cabeça pronta para administrar, para poder organizar. Ele entendia que ele era capaz, mas entenda bem, ele está fora do tempo e também agora fora da casa. E Deus falando ao meu coração sobre tempo determinado por Deus e definido para vivermos as maravilhas do Senhor. Ele ajuntou tudo,
foi embora, dissipou e viveu dissolutamente. Mas a Bíblia diz que depois disso, não bastasse só acabar com tudo, ele se agregou a alguns daquela cidade e diz que ali ele foi tomar conta dos porcos desse cidadão. E para um judeu cuidar de porcos, se o próprio Deus havia determinado que todo animal de pata fendida não seria nem para eles ter, e muito menos se alimentar. Agora ele está no meio do chiqueiro. Você já esteve num chiqueiro, meu irmão? Você já sabe o cheiro do que é um chiqueiro? Você sabe o que é administrar um chiqueiro? Eu não sei, mas os irmãos, eu vivo na área rural, estou em Brotas há quase 4 anos. Fazenda, sítio, chácara, a gente está acostumado com porco, galinha, cobra. O que você imaginar? Os animais do campo, vocês estão aqui na cidade grande, mas lá em Brotas é um negócio interessante, é natureza viva. Este moço agora está tomando conta dos porcos de uma outra pessoa, cheirando mal, e ainda mais, começou a passar necessidade. E a Bíblia diz que ele teve fome. Fome. Ao ponto dele ver as alfarrobas dos porcos e ele começou, eu vou comer isso aqui. A comida destinada aos animais, agora ele estava de olho, porque a fome chegou. Este moço está vivendo algo fora do tempo de Deus. Eu não sei você, eu não sei como você está, mas eu quero dizer algo para vocês. Fora da casa do Pai, a gente tem fome, a gente passa necessidade, e essa necessidade não é só de âmbito físico, principalmente espiritual. Você, quem sabe, está aqui à volta da mesa do Senhor nesta noite, nesta santa ceia. E quem sabe você até está aqui na casa do Pai, mas não dá o valor necessário de estar na casa do Pai. Porque nós não estamos aqui meramente para um culto. Nós não estamos aqui só para participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós estamos aqui para declarar que o melhor lugar que eu estou hoje é a casa do Pai. E olha que coisa interessante. E eu vi nesse texto, e eu percebi nesse texto, que tem algumas coisas na casa do Pai que eu não posso abrir mão. E a primeira delas está no verso de número 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura? Na casa do Pai há pão com fartura. Olha que interessante isso aqui. Mateus capítulo 6, verso 11. Jesus ensinando a oração. Ele dizendo aos seus discípulos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na casa do pão, que é o Belém, ministério qual nós servimos, Belém em hebraico significa casa do pão. Nesta casa que nós estamos, a casa do pão, haverá uma porção diária do pão do Senhor para você. O Senhor nos ensinou na oração dominical a orar para o pão nosso de cada dia. E isso o Senhor não está só ensinando na nova aliança. Por exemplo, no Êxodo, no capítulo 16 e no verso 4, nós enxergamos ali, quando eles estavam para começar um processo de caminhada de muitos anos no deserto, o Senhor falou às nações e disse: e eis que vos farei chover do céu pão. Aleluia! Aleluia! E eis que farei fazer chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia.
O Senhor não quer que você coma pão amanhecido. O Senhor não quer que você coma o pão, quem sabe, antecipado. Mas o Senhor quer que você coma a porção que Ele está dando para você hoje nesta casa. Nós estamos aqui essa noite porque na casa do Pai há abundância de pão. Olha só o que diz também em João, capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 6. E os versos do 48 ao 56. O Senhor está ensinando muitas vezes, mais uma vez a nação, e Ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas este pão que desceu do céu, todo que dele comer não perecerá. E o Senhor declarou para todo mundo ouvir naquele dia: eu sou o pão vivo descido do céu. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós viemos a essa casa porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai há uma abundância de pão que Ele está liberando para você. Esse pão fala de provisão, do cuidado do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, receba essa porção do pão do Senhor estabelecido para você. Quem pode levantar a tua mão aí e dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia. Porque na casa do Pai tem pão em abundância. Aquele jovem percebeu que havia uma segunda coisa na casa do seu pai. Está lá no verso de número 20 de Lucas 15. E levantando-se, foi para a casa de seu pai. E vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A segunda coisa que tem na casa do pai, que não tem fora da casa do pai, é compaixão. Ah, você não entendeu? Todos que chegam na casa do pai precisam ser abraçados. Todos que chegam na casa do pai precisam ser recebidos. Todos que chegam na casa do Pai, o Pai desce da onde está para correr ao seu encontro e o abraçar. Você não pode ficar apático. Você não pode dizer que está na casa do Pai, mas não olha para o da direita, não abraça o da esquerda, não ora pela sua família, não ora pelos seus irmãos, não sabe a necessidade desse irmão que está na sua frente, atrás de você, ao teu lado. Na casa do Pai haverá compaixão. Aleluia. Agora eu vou trazer algo de Deus aqui para você também. Conhece alguém que faz muito tempo que não vem para a casa do Pai? Você conhece alguém aqui que faz tempo que não vem para a casa do Pai? E hoje nós temos uma facilidade de se comunicar, não precisa ligar, tem até o WhatsApp. Você não precisa nem falar, só escrever, digitar. Paz do Senhor, tudo bem? Como você está? O que aconteceu? Por que não veio no culto? Lá na igreja nós temos um grupo com toda a igreja. E ali nós temos um contato muito próximo, o pastor Eleazar conhece, mas muito próximo mesmo, de todos os membros da igreja. E se tem uma coisa que o pastor gosta, é de comer na sua casa. Dá uma glória a Deus. Se você não convidou, não perca tempo, faça a sua agenda. Diga amém, irmão. Amém. Não é verdade, Eleazar? Adoramos pão, café, janta. Por quê? Porque na casa do Pai tem abundância de pão. Só tem pão quem pode oferecer. Se não tem pão, não oferece. Se não tem abundância na tua casa, como você vai repartir? Como você vai dar? O Senhor está dizendo para você nessa ceia: não quero você na minha casa, somente na minha casa. Quero você participante dela. Aleluia. Na casa do Pai, este moço viu que tinha compaixão. E ele correu, foi ao encontro do Pai. E ali o Pai o abraçou, o beijou. E ali, meu irmão, se restaurou algo extraordinário. O Senhor está dizendo: estou restaurando tua vida hoje.
Aleluia. Estou restaurando a tua casa aqui essa noite. Estou restaurando o seu mistério aqui esta noite. Quem sabe você está voltando para a casa do Pai. Quem sabe você decidiu voltar à casa do Pai aqui na Vila Nova. O Senhor está dizendo: te abraço, te beijo, te restauro, renova a tua vida, fortalece o teu ministério, porque eu estou te abraçando mais uma vez. Quem pode dar glória a Deus aí? Terceira coisa que esse moço viu que tinha na casa do Pai. E essa aqui são 3 coisas especificamente. Primeiro, verso 22. Olha que interessante isso aqui, irmão. Olha para mim. O pai em nenhum momento apontou o dedo ao filho. Em nenhum momento o pai quis olhar para o filho e dizer assim: cadê a herança que eu te dei? Cadê as coisas que você saiu de casa e não trouxe? O pai quer restaurar. O pai não quer questionar. Quando ele volta, o pai abraça, beija. E aí ele vê mais 3 coisas que tem na casa do pai. Olha o que diz o verso de número 22. Trazei depressa a melhor roupa. Por que, Jânio? Porque o moço estava tomando conta do chiqueiro. Cheirava mal. Suas vestes estavam comprometidas. Suas vestes estavam sujas. Suas vestes não eram apropriadas para estar na casa do pai. E entenda bem, as vestes fora da casa do pai é uma, mas quando chega na casa do pai, Deus muda. Quer ver? Zacarias, capítulo 3. Livro do profeta Zacarias, o capítulo de número 3. Aqui nós temos algo tremendo. Olha que interessante isso aqui. A nação de Israel está passando por um momento de reconstrução do templo. Neemias, Esdras e Zorobabel já tinham reconstruído os muros. Josué era um sumo sacerdote. E o Senhor precisa reconstruir o templo. E a Bíblia diz no capítulo 3 que Satanás estava à direita de Josué, dizendo, se impondo, falando que esse sacerdote não podia. E olha o que diz o verso 3. E Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Aleluia. E sabe o que o Senhor falou no verso 4? Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse: e eis que tenho feito passar de diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha que tremendo. A Bíblia está dizendo que Satanás estava do lado dele, impondo, impedindo esse sacerdote de realizar o seu ofício. Mas o Senhor vem até diante dele e diz: tira dele a roupa suja. Você não está entendendo? É noite de trocar as vestes. É noite de trocar as vestes. É noite de ser limpo, purificado. Não pode ficar na presença do Senhor dessa maneira. É noite de estar na casa do Pai, mas com as vestes limpas. Quem crê, dá glória a Deus. A quinta coisa está no verso 22. Coloca nele Esse anel nos fala de uma legalidade patriarcal. Agora vem uma coisa que eu queria trazer para vocês. Nem tudo que o filho pediu, o pai deu. Vou repetir. Nem tudo que você pede, o pai te dá. Porque ele te conhece. O anel, Eleazar, ele segurou. O anel fala da autoridade restituída. Você vai, porque eu te conheço. Você vai viver a vida que você quer. Você vai ter os seus tropeços, os teus erros, as tuas falhas. Mas eu vou estar aqui de pé, te esperando.
vou estar te esperando e vou estar restaurando a autoridade sobre a tua vida. O pai segurou o anel. E olha lá em Gênesis, no capítulo de número 41 e no verso de número 42, abra aí comigo a sua Bíblia. Está falando de um anel muito importante também. Esse aqui é de José. Gênesis 41 e o verso de número 42 diz assim: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão. Ei, escuta isso aqui. O anel estava na mão de quem? Faraó. Autoridade. O pai disse: nem tudo que você me pediu eu te dei. Tem algo que está na minha. E eu só libero no tempo certo. E tirou o anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-lhes vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aleluia. A terceira coisa, sandália. Aleluia. Você sabia que sandália era um tecido que era muito usado somente por famílias muito ricas e principalmente por os príncipes? Somente os príncipes usavam sandálias. Sandálias eram diferentes dos outros tipos de vestimentas dos pés que eles usavam na época. A sandália era uma vestimenta dos pés somente para os príncipes. E olha que interessante, ele chegou descalço, chegou sujo, sem autoridade e descalço. O pai muda as vestes, restaura a autoridade e diz: tu és príncipe. Na casa do pai, vocês são co-herdeiros com Cristo. Aleluia, aleluia. Olha que tremendo isso aqui. Quando Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 5. Êxodo capítulo 3, verso 5. Se você abrir a tua Bíblia aí, rapidinho nós vamos ler. Olha que interessante isso aqui. Êxodo no capítulo 3 e no verso de número 5. É um texto muito conhecido por toda a igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Deus disse para Moisés: não te achegues para cá, tira a sandália dos seus pés. Vou te explicar o porquê. Sabe por que o Senhor estava usando essa expressão para Moisés, tirar as sandálias? Para que eu vi um costume no Egito, de todas as vezes quando chegava diante dos deuses do Egito, você tinha que tirar as sandálias dos pés para cultuar a estes deuses. Moisés fazia 40 anos que estava envolvido com a religião e com os deuses dos egípcios. A linguagem que Deus usou para falar com Moisés é uma linguagem que Moisés conhecia. Então, olha só, na antiga aliança, o Senhor disse assim a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a partir de agora você foi servo na casa dos egípcios, mas agora você é meu servo. Dá um glória aí. Só que agora na nova aliança muda. Agora o Senhor não manda tirar as sandálias, o Senhor manda colocar. Você não está entendendo? Enquanto nós éramos considerados servos, agora nós somos filhos, príncipes. Tinha que estar com os pés descalços para servir, mas agora o Senhor me chama e diz: coloca a sandália. Coloca a sandália. Quem pode dar uma glória a Deus aí nessa noite? Deus está vestindo teus pés aqui essa noite. Não tem um hino de: ó quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz.
Ó quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Para você pregar, Deus vai vestir teus pés. Para você vencer, Deus vai vestir os teus pés. Para você avançar na presença do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? Sexta coisa, me dá alguns minutinhos que eu já encerro. Que tem na casa do Pai. Olha que interessante isso aqui, Nestor. Verso de número 25 de Lucas. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu o quê? Na casa do Pai tem adoração. Aleluia! Quem sabe, eu não sei o tempo que esse moço se distanciou da casa do Pai. Quem sabe foram alguns anos, alguns meses, mas eu tenho certeza que ele se lembrou da música que se tocava na casa do Pai. O Eleazar falou agora há pouquinho aqui, olha, a gente enche a boca para falar desta orquestra, parabéns. Vocês não sabem o que é ter isso. Eu estou há 4 anos numa igreja, que eu estou formando os primeiros músicos agora. Estão lá atrás. João Pedro e o Luca. Um de 14 e um de 11. Tem gente que vem para a igreja e não dá o valor naquilo que está acontecendo aqui. Dá uma volta lá em Brotas. Você vê que é tudo cantado no playback. Você vai voltar para Vila Nova e dizer, vou doar 15 músicos desses para o pastor Anjo. Né, Eleazar? Eleazar acompanhou comigo. Quando chegamos em Brotas, tinha 5 crentes dentro da igreja. Mas eu sabia que eu estava na casa do Pai. E na casa do Pai haverá louvor, haverá adoração, haverá música. E tem mais, de longe, distante, vão se ouvir o louvor da casa do Pai. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? Agora vem cá, Salmo 137, versos de 1 a 3. Olha que tremendo isso aqui. O Salmo de número 137, verso de 1 a 3. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramos-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, penduravam nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos um cântico de Sião. Ei, meu irmão, aquele jovem sabia que na casa do Pai haveria um maestro, haveria um tocador, um adorador, alguém que abriria a boca para adorar, e na casa do Pai tem que ter adoração. Aleluia. O Salmo 126 e o verso de 1 a 3 nos fala quando eles estavam voltando da Babilônia, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Se você cantar, essa cidade vai ouvir. Se você cantar na casa do Pai, muitos irão voltar à casa do Pai, irão ouvir o louvor na casa do Pai. Aleluia! E eu termino. Na casa do Pai tem abundância de pão. Na casa do Pai tem roupa limpa, tem anel, tem sandália, tem adoração. Mas na casa do Pai, igreja que me escuta, tem o irmão mais velho. Na casa do Pai ainda existe o irmão mais velho. O irmão mais velho está aí no meio. Ele vê o pastor pregando e não dá um glória a Deus. Ele vê a orquestra trocando e não é capaz de abrir a boca para cantar com o hino da harpa. O irmão mais velho reclama de tudo. O irmão mais velho só vai na igreja para criticar a casa do Pai. O irmão mais velho
não tem sensibilidade, é cauterizado, é anestesiado. Ele não dá valor às coisas do pai. Na casa do pai tem um irmão mais velho, mas ele tem que engolir a restauração do irmão mais novo. Ele tem que ver Deus restaurar. Ele tem que ver o milagre acontecer na vida de A, B e C, e na dele não. O irmão mais velho é para você, para onde você foi, e de onde Deus te tirou, e o que Deus está fazendo na sua história. O irmão mais velho tem na casa do pai. Tem. Está aí, ó. Está olhando. Mas o pai vai até ele. Não, é interessante que ele pergunta. O irmão mais velho não tem intimidade com o pai. Dá um glória. Vou repetir. Na casa do pai tem um irmão mais velho. E ele não tem intimidade com o pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele não procurou o pai quando ele ouviu a música. Ele procurou um dos seus. Eleazar. Diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pastor, ele abriu um novo e vivo caminho. Eu tenho acesso ao Pai. Eu posso ir ao Pai. Eu não preciso procurar. Eu vou falar para o pastor Eleazar orar por mim. Não. Ora. Deus vai ouvir a tua oração. Eu preciso de uma campanha. Não. Você precisa falar com o pai. Como pai. O irmão mais velho procura um dos servos. E pergunta o que está acontecendo lá na casa do pai. Porque muitas vezes o irmão mais velho está na casa do pai, mas não sabe o que está acontecendo na casa do pai. O que está acontecendo lá? Você não está sabendo? Teu irmão voltou, e teu pai está fazendo uma festa. Aleluia. Teu pai está fazendo uma festa. Está todo mundo se alegrando. Diz que o pai foi até ele, procurou ele, tentou persuadir, tentou convencê-lo. E eu termino com esta frase: do pai para o filho mais velho: filho, tu sempre está comigo. Você já teve com alguém que você não falou com ele? Você já foi numa viagem com alguém que você não abriu uma boca para falar com essa pessoa? E eu encerro. Que tipo de intimidade é essa que você tem com o pai? Esses dias eu fui fazer uma viagem com o meu mais velho para Tupã, para pregar numa festividade. Foi só eu e ele. Ele do meu lado. Quase 5 horas de viagem. Ida e volta. Ele foi falando daqui lá com o pai. Chegamos no hotel, ele dormiu falando. Me ajudou. Ficou na mídia, como ele me ajuda lá. Pois voltamos e ele falando. E o pai ouvindo. Tu sempre está comigo. Você só não falou. E vou dizer mais, filho. Tudo que eu tenho é teu. Você nunca soube. Porque você nunca esteve comigo. Então eu termino essa mensagem dizendo para você essa noite: haverá um sacrifício desse pai pelo filho mais novo que voltou. Me traga um novilho cevado. Está lá em Levíticos 9. Macho, sem defeito. Chamava-se sacrifício da expiação. Era um sacrifício feito pelo povo e por ele mesmo. O pai pegou um novilho cevado. E o mais velho dizendo: eu pedi um cabrito. E você não me deu. E para esse aí que voltou, você preparou um novilho cevado. Deus sacrificou por nós. Ele deu o seu melhor. Ele deu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se estamos na casa do Pai hoje, é porque na casa do Pai, eu sei que estou no melhor lugar do mundo.
Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.